Oi, peixes! Muito boa tarde! Finalmente chegamos no nosso signo. Esse é o meu signo também e hoje ficou por último porque eu fiz diferente a inclusão dos vídeos. Normalmente eu começo de Áries ou começo de Peixes e vou subindo ou descendo. Agora eu comecei do meio e fui fazendo assim, pra gente não começar sempre igual. Deixa eu me apresentar. Quem não me conhece, eu sou Marisa Lopes. Eu sou enfermeira por formação, sou pós-graduada em acupuntura, practitioner em PNL e tarósofa. Por que tarósofa e não taróloga, Marisa? Porque tem muito taróloga ou tarólogo que fala do tarô, mas não vive o tarô. E eu sou tarósofa porque acredito nas coisas que são ditas através das cartas do tarô. Eu ouço, aconselho você, faz a diferença na vida de quem ouve as minhas instruções e vivo de fato o que dizem as cartas. Eu sou papisa quando tem que ser, sou imperatriz quando tem que ser, sou enforcado quando não tem jeito, sou o tarô. Então isso é um tarósofo que usa isso como filosofia de vida, tá? Está havendo neste momento uma promoção no valor da consulta. Para que é isso? Para comprar cestas básicas para as famílias que estão sem dinheiro neste momento de pandemia e perderam emprego e de alguma forma estão precisando de alimento em casa. Então, as consultas estão por um valor reduzidíssimo, está custando R$50 uma consulta, para você ter acesso à minha consulta e poder fazer a diferença dentro do prato, dentro da barriguinha das pessoas, porque de fato é muito difícil comprar cestas básicas com R$50. Então, com vários R$50 de vocês, vai dar para fazer um trabalho bacana, tá bom? Se você não quiser a leitura, super entendo, não tem problema, não é fundamental, mas se você puder ajudar com alguma quantia e tiver interesse em fazer isso, aparecer na lista de quem ajudou, patrocinou a compra ou quiser ficar anônimo, fique à vontade, tá? O meu telefone é 19 98 96 12 896. Isso é para acessar, para ter contato comigo e a gente ver de que forma e quando vai ser feito o depósito e agendar a sua consulta, tá bom? Então vamos lá, piscianos e piscianas, o que o mundo espiritual, o mundo de Deus, o mundo da deusa, tem para nós piscianos em junho de 2020. Eu também tô bem ansiosa, demorou, eu fiquei doente, fui mordida na mão pela uma das minhas cachorras, separando uma briga, e aí eu não conseguia nem mexer a mão. Aí eu tô sob a supervisão dos antibióticos e tá tudo bem, obrigada. Agora eu quero dizer para você que os conselhos que forem dados, se não forem aplicados, não haverá mudanças, não haverá melhora, porque é como você ir a um médico, esperar meses pela consulta ou pagar a consulta pelo valor que o cara pedir, ir lá se consultar, ele te prescreve o remédio, te prescreve o exame e você não muda nada, né? Então não há mudança se você não muda. Aqui também não há adivinhação, é divinação. E através dos conselhos do tarô serão dadas informações a você que devem ser postas em prática para que você tenha uma prosperidade maior na sua vida em todas as áreas, na saúde, no amor, na riqueza, na espiritualidade. Então vamos lá. Deusa Hecate, eu invoco a sua proteção
contra orientações que não sejam boas. Me dê a sabedoria nas palavras para orientar os meus irmãos e irmãs em Ti e em Deus. E que me venha a intuição e a inspiração para essa orientação para os piscianos e piscianas em junho de 2020. Já começamos muito bem. Dois arcanos maiores já de entrada, 2 menores também. Tá bem misturado os maiores e menores. Pronto. Vamos lá? Então, nós vamos começar na casa do momento atual. E o que é o momento atual, Marisa? O momento atual são todas as possibilidades de coisas que passem na sua cabeça nesse momento. Então, quando eu te disser o que significa o 9 de paus e tiver um assunto na mente, para você especificamente é disso que eu tô falando. Para o outro vem outro assunto, para o outro vem outro. Por quê? Porque pode ser qualquer coisa na sua vida, qualquer assunto, qualquer situação, e o insight vem. Então é disso que eu tô falando com você, tá? Então não tem um assunto específico, é qualquer assunto que te passar à mente nesse momento. O 9 de paus fala da mão de Deus, de fé. Mas faça uma tradução melhor dessa carta. A Santíssima Trindade, ou a deusa tríplice, ou o que representa a Trindade dentro das distintas religiões, está de olho em você. Tá vendo? O olho de Deus, o olho da deusa sobre você dentro da Trindade. Essa é a própria representação de que você tem que ter fé, não pode abandoná-la em hipótese alguma. Por mais que esta situação que lhe passou na mente agora seja um pouco mais complicada, um pouco mais difícil. O que eu quero dizer com isso? Que se o próprio Deus está de olho em você, se a própria deusa vai te estender a mão, está cuidando dessa situação, não coloque dúvida. Não coloque, porque não precisa haver dúvida sobre este assunto dar certo, vai dar certo, tá? Então, não coloque dúvida. A fé é exatamente você acreditar no que não está vendo, mas ter a certeza de que está sendo amparado pela espiritualidade, tá bom? Então, o 9 de paus é a mão de Deus, os olhos de Deus, os olhos da deusa sobre você. Eu não sei se você sabe, mas quando você precisa resolver problemas espirituais, problemas do céu, a gente pede para Deus. Quando você precisa resolver problemas da terra, problemas mais materiais, você pede para a deusa. Sim, existe Deus, mas também existe a deusa. Não se iluda achando que porque o paternalismo pelo qual os seres humanos têm sido criados há muitos anos, vem te falando que tem Deus pronto, acabou, é só isso, nada mais. Não é isso. Não morra nessa ilusão, não seja ignorante, tá? Vai estudar. Dentro da profissão e dinheiro, a gente tá ou muito enamorado com o trabalho que tem, com o que faz, e não tem a menor dúvida de que isso é a sua vida e agarra nisso e vai, ou você tá com muitas dúvidas. Os enamorados representam dúvidas também. E se você tem dúvidas a respeito do seu trabalho, do como conduzi-lo, se é bem quisto ali, se é isso que você quer para sua vida, se você pode ter mais se desenvolvendo em outro tipo de trabalho,
tendo uma outra profissão, se entra mais dinheiro ou não, você vai ter que centrar nesse momento, aguardar e pedir que este olho de Deus, que este olho da deusa te dê o norte, te oriente a respeito de é interessante ou não é interessante você fazer alguma mudança agora, tá? Normalmente, quando nós temos uma intuição, uma dúvida a respeito de algo, são os nossos antepassados dando a deixa, falando, olha, fica esperto, porque você está sendo ludibriado, porque ir por aí não é bacana, porque fazer dessa forma não é legal, não confie em fulano ou beltrano. O tipo de intuição que tiver à mente, tenha a certeza de que é uma orientação espiritual vinda dos teus antepassados. E eles sabem o que você quer, e eles entendem e ouvem as suas indagações a respeito da vida e do mundo, e eles têm a exata noção de que isso agora não é bom. Observe melhor para ter certeza se é isso que você quer, se é esse o caminho. E eu só estou falando agora de profissão e dinheiro, tá? Então, se você tem um plano B, se você tem os outros projetos, talvez seja a hora de colocar em prática. Talvez seja a hora de entender se é a hora de colocar em prática, se dá para levar os dois, a vida real, o emprego atual e o outro que você quer ter em paralelo, até ele vingar e você poder viver só dele, enfim. Se há a dúvida, de alguma forma observe melhor, para ter a certeza e não meter os pés pelas mãos, tá? Comunicação. Dentro da comunicação, piscianos e piscianas, apesar de nós termos uma fama muito ruim, eu diria, de que somos sonhadores demais, de que somos iludidos demais, que pensamos muito no amor, somos românticos demais, eu até acho que nós somos às vezes, mas acho que somos seres bastante... uma coisa que me passou, que a gente encarnou tanto e reencarnou que somos usadinhos, né? Então a gente tem uma certa noção, uma certa visão da vida que nos permite saber que as coisas vão melhorar, independente de estarem boas ou não neste momento, que elas acabam melhorando, porque não há mal que dure para sempre, como não há parte boa da vida que fique para sempre, né? É a construção diária de cada uma das coisas. Mas dentro da casa da comunicação, e o que é a comunicação? É a forma com a qual você transmite o seu recado para o mundo. É a forma com a qual você passa para as pessoas, para o planeta, a sua visão de mundo, o que você espera, o como você passa o seu recado de fato. Então, uma coisa que é bastante importante quando eu tenho a roda da fortuna é saber, primeiro, eu não posso ficar falando do passado o tempo todo e mirando só nisso, porque a vida é mais do que ficar focado no passado, tenha sido ele maravilhoso ou não tão bom assim. Ou eu tenho que focar no futuro, mas ficar com o pé fincado no presente. E então exatamente viver um dia de cada vez. Porque se eu crio muita expectativa no futuro e eu não atinjo esse determinado objetivo, por qualquer outro motivo, eu me frustro, eu volto para o passado e fico lá museusando, pensando nisso. Então não, tá? A forma de comunicar-se está em equilíbrio para a maior parte de nós. A forma com a qual a gente tem passado o nosso recado para o mundo, para as pessoas, está sendo bem entendida, está sendo melhor entendida do que já foi em outros tempos, porque agora falando de mim, e eu já comentei isso em outros vídeos, eu já fui péssima em comunicar-me, eu já fui o tipo de gente que ia lá ferro e fogo e a minha verdade era absoluta, e não é assim. A minha verdade é a minha verdade, a sua é a sua.
e a gente tem que respeitar o ponto de vista do outro. Isso é nossa obrigação, não é uma delicadeza, é obrigação. Se você quer ser respeitado, você tem que respeitar. Se você quer comunicar de uma forma que seja entendido, tem que se fazer entender. E essa carta da roda da fortuna fala exatamente isso. A gente tem um anjo de luz, um anjo de sombra, tem o Sol, tem a Lua, tem vários planetas na mesma órbita e eles não colidem. Ou seja, você está vivendo e deixando viver, está comunicando e respeitando ao que é comunicado e está conseguindo passar o seu recado bonitinho para frente. Então é isso, a forma de se comunicar tem estado muito bacana. E se não está, para alguns de vocês que talvez não estejam sendo muito bem entendidos nesse momento por qualquer motivo, é a hora de repensar. Se você não está abalando demais, se você não está se intrometendo demais onde não é chamado, e mudar a rota disso para entrar em equilíbrio, tá? Perdão. Dentro dos seus dons, dos seus talentos, da sua criatividade, então assim, eu tenho explicado isso porque às vezes isso não encaixa muito bem sobre o que eu tô querendo passar enquanto comunicação. Aqui é rua, tá, gente? É casa, não é prédio, então às vezes tem barulho na rua e agora tá passando o cara do ovo, antes passou o lixeiro, então vocês me perdoem pelo barulho. Mas quando você foi nascer, reencarnar, foi combinado entre você e os seus pais e o plano divino que esse cara ia ser seu pai, essa mulher ia ser sua mãe e essa seria você. Junto com essa função de ser filha de um homem e uma mulher físico, você é filha e filhos, filhas e filhos de Deus e da deusa. E então você tem um DNA de Deus e de deusa, você é um ser em ação, um ser divino, um Deus em ação. E por que tanta coisa dá errado na tua vida se você é um Deus e as coisas de Deus são perfeitas? Porque junto com este dom de ser Deus, de ser deusa, eles também nos deram o livre-arbítrio, que vamos combinar, fudeu com a gente, porque muita gente não sabe usar. A maior parte de nós não entende que eu vou plantar e vou colher o que foi plantado. Mas não, as pessoas acham que depois eu resolvo isso. Não resolve não, tá? Junto com essa reencarnação, essa nova possibilidade de vai lá se aprimorar, fazer de novo o que você não fez bem feito da outra vez, vieram com vocês, conosco, dons e talentos que devem ser usados em prol de nós mesmos, antes de mais nada, e em prol do outro, em prol do seu irmão em Deus e na deusa. Então, goste você ou não, somos todos irmãos. Sim, isto não é brincadeira, não é utopia, não é historinha, tá? Temos o mesmo pai e a mesma mãe divinos, tá? E a gente não tá falando aqui de pais físicos e biológicos, né? E sim de pais divinos. Bom, o que a gente faz quando fala de ter dons e talentos e ter que ser criativo em colocar isso em prática? Como eu descubro o meu dom, o meu talento? Eu sempre soube que seria da área da saúde, esse é o meu talento. Cuidar das pessoas, tentar de alguma forma ajudar, né? Quando você está em comunhão, em união perfeita com os seus dons e talentos, as coisas boas lhe vêm, porque você está fazendo o que veio fazer de fato aqui na Terra. Então, agora de mim de novo, tá? Quando eu falo de peixes, eu acabo dando muito exemplo sobre mim, porque fica mais fácil, sobre a minha pessoa. Eu sempre soube que seria da área da saúde, mas eu queria ser veterinária. E não estudei o que deveria ter estudado para passar numa faculdade de veterinária. Conclusão, milagres não acontecem.
ou acontecem, mas não nesse nível, nesse sentido. Eu estalo os dedos, quero ser veterinária, entro na faculdade de veterinária, lá em Botucatu, do lado da minha cidade, AU, e vai ficar tudo certo. E os caras que estudaram a vida inteira para isso? Daí eu fiz técnico em enfermagem, e depois fiz enfermagem, e depois pós-graduei em acupuntura e blá, blá, blá. E hoje eu tenho o dom, tenho o talento de passar as orientações do plano espiritual através da fala, do que eu ouço e vejo nas cartas do tarô. Isso ajuda muita gente. Eu tenho clientes que fazem a leitura da mandala de 3 em 3 meses rigorosamente e vão atrás do que ele é dito enquanto conselho, e as coisas dão todas muito certo, porque usam conselhos como conselhos e não como adivinhação, que não é isso que eu faço aqui. Então eu descobri o meu dom e o meu talento. Como você vai descobrir o seu? Pensa em algo que te toca a alma. Pensa em algo que, independentemente de você precisar de ganhar dinheiro para pagar suas contas ou não, você faria e te daria muito prazer, muito, sabe? Puxa, obrigada Deus, obrigada deusa, porque eu posso ajudar as pessoas, eu posso ajudar de alguma forma fulano, beltrano. Isso é muito importante, mas você tem que se sentir feliz com isso. Senão é só mais uma carga que você vai estar carregando, tá? Mas você tem dons, todos temos, porque nascemos com isso, e tem talentos. Mas use a sua criatividade e coloque isso em prática. Porque a carta do 10 de copas é sempre sentimento, e você tem que ter um sentimento, sim, de muito amor pelo que faz. E ela tem o 10, que acaba sendo somado o 1 ao 0, e a gente tem o número 1. O 1 na numerologia é o início de algo, é o start para você começar algo. Então, se até aqui você não atinou ainda que tinha que começar a colocar o seu plano B em ação, agora é a hora. E talvez o fato de você ter a coragem a partir daqui de assumir que tem o poder de fazer e acontecer, a partir daqui você colocando isso em prática, eu aposto que você não vai se arrepender. E que se até aqui foi sofrido por algum motivo, o ganhar dinheiro, o cuidar da vida, o prosperar, a partir daqui certamente as coisas melhoram. Porque você entra em casamento e se realiza. É um casamento que eu não tô falando de casamento homem e mulher, mulher com mulher, homem com homem, não é isso. É um casamento entre o que você faz e o que você veio fazer. Você se descobre no amor por este dom. Então, é muito bacana. Nossa saúde, peixes. O enforcado significa que tá tudo errado e que tem que mudar. Alguns de nós está doente e nem sabe. Outros sabem e não tomam atitude de mudança. A carta do enforcado pede mudança. Há que se mudar para poder melhorar, porque senão você morre, você perde tudo, você vai ficar muito doente. Então, antes de perder tudo, sabendo que há possibilidade de melhorar, mudando atitudes de vida, fazendo o que o médico mandou, é diabético, não come tanto açúcar, é cardíaco, cuidado com o que come, com a forma de vida que tem, tá com câncer, sabe? É muito mais profundo a parte da saúde do que possa parecer. Saúde é frágil. E em tempos de coronavírus, nós temos que dar o devido valor à saúde, que é a maior riqueza que qualquer ser vivo pode ter. Não é ser humano, é ser vivo, sabe? Então, cuida da saúde, tá? De alguma forma, descubra se você está mal e vá atrás da sua melhora, porque aqui pede mudanças para você ficar bem. Se você não mudar,
não vai melhorar, tá? E se você ainda não sabe que não tá bem e não fizer mudanças agora radicais de estrutura de vida, vai dar ruim. Relacionamentos e parcerias. Ouros, a gente sempre fala de ganhar ou perder algo, normalmente material. Mas as casas têm uma conotação diferente dependendo de onde elas estão inseridas. A carta do 7 de ouros fala de dificuldades e carência. Mas dentro do seu convívio, das suas parcerias, dos seus relacionamentos. Então, alguns estão em fase de término de relacionamento amoroso, casamento, namoro. Alguns vão romper com a família. Alguns vão colocar os filhos nos devidos lugares e falar: quem manda aqui sou eu, e desta forma é correto, e se para você não tá bom, pode picar sua mula. É muito triste isso, gente, mas tem uma hora que filho monta cavalo e a gente não pode fazer isso, a gente não pode permitir, porque o que ele não aprender dentro de casa, ele vai ter que aprender na marra, na rua. Só que aqui a gente está falando de piscianos, então é de nós, piscianos, que estamos ouvindo isso. O conselho para que as dificuldades e a carência não se instalem nas nossas vidas em junho é talvez a forma de comunicar-se que tem que ser bem esperto, no sentido de que tem que ser em equilíbrio, que é o que pede a roda da fortuna. Então, antes de você mandar o outro para aquele lugar escuro, corrugado e fétido, pensa bem se é a hora de fazer isso. Se não é melhor nesse momento você respirar, tomar de volta a consciência, a coerência, e aí depois tomar uma atitude, porque às vezes no fogo da raiva a gente fala e faz coisas que não deveria, e aí a gente pode ficar nessa dificuldade e carência por conta disso, tá? Então vamos tomar cuidado com a forma de comunicar-se para não romper parcerias, ou para de fato romper porque são pessoas sugadoras de uma energia vampirizante que acaba com a energia da gente. Então, se a gente tem essa noção, é hora de pôr fim, para não haver dificuldades e carência. Então, percebe que quando eu digo que não tem carta ruim, tem a face de luz e a face de sombra de cada uma delas, tá? E em qual face você vai apostar é problema seu, né? É a sua escolha, é o seu livre-arbítrio. Se você quer quebrar tudo, arque com as consequências. Se você tiver que quebrar tudo e não fizer isso, arque com as consequências. É tentar, arriscar, apostar em você. Transformações. Olha o que eu acabei de dizer nos relacionamentos e parcerias. E na carta das transformações, a força. A força é a força divina de Deus e da deusa. Deus representado pelo leão branco Yang, a deusa pela mulher negra escura, o Yin. Eles em harmonia, juntos, cuidando de você. A gente começou sua leitura, Peixes, falando que o olho da Santíssima Trindade está sobre nós. A gente não tem por que temer. As mudanças que tiverem que ser feitas, pode fazer, você está sendo amparado por Deus e pela deusa. O que você tiver que romper ou assumir enquanto contrato, faça isso, desde que isso transforme, desde que isso vire uma mudança. Se tiver que acabar com um casamento, acabe. Se tiver que assumir um casamento, assuma. Mas faça alguma coisa que transforme, porque essa carta está na casa das transformações e viagens. E aqui a gente não está falando de viagem, mas está falando que você precisa mudar e tem a força divina para que isso mude. Então faça a sua parte e mude a sua vida para ter mudanças significativas e que te façam prosperar em todas as áreas da vida.
é mole não, gente. Espiritualidade. Até a espiritualidade está a nosso favor, olha que bacana. Espadas, como eu sempre digo, a gente está falando de quebras, de cortes. Cortar o que é bom e fica ruim, cortar o que é ruim e fica bom, mas vai haver cortes, deve haver. Quando a gente está na retidão e justiça, a gente está em contato com o Deus, está em contato com a Deus, a gente acessa o plano divino para as coisas que são coerentes e honestas, a retidão e a justiça se instala na nossa vida. E aí não há mal que alguém possa te fazer ou te desejar, ou toda a inveja que causa tanto mal, que como eu sempre digo é a pior macumba que existe, a inveja. Ainda assim essas coisas não te pegam, porque você não está nessa sintonia. Então é isso que eu falo quando algumas pessoas me disseram, que eu falei, vai procurar ajuda na leitura diária da semana passada, em vários dias isso se repetiu. E aí algumas pessoas me disseram, mas é quarentena, uai, não dá para ir no centro, não dá para ir na igreja. Uai, você vive de esperar que os outros te ajudem? Olha, me desculpe, mas você tá bobeando. Você precisa saber se ajudar. Existem 1 milhão de coisas que você pode fazer em prol de você sem precisar de ir na igreja. Então, né? Vamos acordar. Se você quiser algum tipo de ajuda, me chama no WhatsApp, eu te ajudo. Vamos conversar qual é o seu problema e eu te dou uma orientação. Mas existe muita coisa a ser feita através de você, não fica esperando dos outros não, tá? Mas a espiritualidade está a nosso favor. Se você crê em coisas boas virão. Então, para a maior parte de nós, piscianos, não há neste momento, em junho, nenhum tipo de magia feita. Amém. Os amigos e a sociedade. Os amigos e a sociedade, primeiro que amigos são raros. Aquele amigo mesmo, porreta, que tá lá, chova ou faça sol, você mande ele a merda ou não, ele faça isso com você ou não, são poucos as pessoas que a gente tem como amigo, né? E a sociedade é cruel, né? Tanto os amigos quanto a sociedade, eles nos julgam o tempo todo. Eu sempre falo isso e vou sempre falar, mesmo que eu chova no molhado. As pessoas veem os goles que a gente toma, mas não veem os tombos que a gente leva. Então, há que se ficar esperto com querer ficar agradando todo mundo. Não dá para fazer isso. Tente agradar a você primeiro. Você estando bem com você, infelizmente tanto faz se o outro vai se agradar com o seu sucesso ou não. Porque você vai estar bem. Então é só isso que importa. De verdade, vai por mim. O outro não deixaria de prosperar, de evoluir, de ir em frente por você. Não deixaria. Então pense se vale a pena você não ir viajar porque tem que cuidar de fulano, não ir não sei aonde porque isso ou porque aquilo. Não. Você quer ir, pode ir, vai, faça. Tá? Autoridade e disciplina. Espada, corte. Então, os amigos e a sociedade, você vai ter que ter a disciplina e a autoridade de cortar algumas pessoas em junho. Pessoas que não agregam os chupinzões, tá? Se não agrega, não precisa estar ali, né? Se não fede, não cheira, deixa pra lá, tá? Dentro de você, no seu inconsciente, independente de tudo que eu disse, se você não tiver a certeza de que vai dar tudo certo e se deixar tomar por decepções e tristezas, que é um sentimento bastante ruim de tristeza, por quê? Porque a gente está falando de copas, e copas são sentimentos, e sentimentos geram doenças. Então, quando eu disse lá que existe yin e existe yang, eles devem estar em equilíbrio, não pode estar assim ou assim, porque isso gera doença, e eu tô te dizendo que tristeza gera as doenças pulmonares, de vias respiratórias e da pele, para que você quer ficar assim?
Não saiu enforcado lá na doença e falando que você vai ficar zoado, que você vai ficar doente. Você vai se permitir ficar triste pelo que as pessoas disseram, pelo que as pessoas fizeram, pela expectativa que você criou e elas não têm obrigação de sustentar isso? Não faz isso não. Você é sim a pessoa mais importante do mundo. Você é sim um Deus e uma deusa em ação. Então haja como tal, se permita ser maior e melhor do que você tem sido até aqui. Dá para mudar muita coisa. Você vai ficar muito bem, obrigada. Mas tem que crer, tá? Não fique na decepção de esperar que os outros te agradeçam. Você fez porque quis. Se ninguém te pôs um revólver na cabeça e falou vai lá e faz, você fez porque quis. Não fique esperando que agradeçam porque você é fofo, né? Há o risco de não acharem. Há o risco de você querer ajudar alguém e a pessoa falar, porra, não mandei você me ajudar. Você estragou tudo. Você ajudou por quê se ela não pediu? E se ela não tem a humildade de pedir quando ela precisa, é ela que vai se prejudicar. Então faça a sua parte sem incomodar os outros com as suas expectativas. Para não ficar doente, principalmente. O recado do tarô. E tem muito a ver com o que eu acabei de falar, né? Sempre vem aquele recadão de puxar a orelha. Preocupações e intrigas. De novo, sentimentos, copas, sentimentos, preocupações e intrigas. Se você ficar dando ouvidos às intrigas e ficar criando preocupações, pensando, pesadelando no que vão falar, em querer agradar, não querer desagradar, infelizmente você vai sofrer as consequências disso. Quando eu digo que a gente tem que ser egoísta, no bom sentido da palavra, de se preservar, de olhar para nós primeiro, é disso que eu tô falando. Porque se cada um cuidar do seu jardim, se cada um lavar o seu quintal quando tem cachorro, não vai cheiro de merda pro quintal do outro, não vai cheiro de xixi pro quintal do outro. Ninguém tem obrigação de sentir isso se não tem cachorro ou se esse cachorro não é dele. Sabe, é um exemplo, gente, mas não se preocupe tanto com os outros, com as intrigas. Intriga sempre vai haver, desde que o mundo é mundo, desde que o homem está aqui para evoluir, vai haver muita intriga. Sempre vão falar de você, faça você o bem ou faça você o mal, vão falar. Então é por isso que eu digo, faça o que é bom para você antes de pensar em querer agradar alguém. Será que o outro faria por você o que você faz por ele? Se ele não faria e você pode fazer e ele precisa de ajuda e ele aceitar a sua ajuda, vai e faça. Se ele não for retribuir a isso tudo, isso de fato não é um problema seu. Faça o que você puder fazer sem querer agradar ninguém, somente a si, tá bom? Tenha um junho encantado, piscianos e piscianas, que o nosso mês seja incrível. Isso foi um puxão de orelha para mim também, não pense não, que vivo querendo agradar algumas pessoas e de fato não consigo, não devo ficar nessa rota e você também não, tá? Nós somos melhores que isso. Fica bem, um grande beijo no seu coração e até julho. E não deixa de ver os vídeos diários que eu posto toda manhã. Um beijão!